para você que está aí de casa, bom dia ao nosso culto online. E eu quero nessa manhã te convidar a estar aqui por inteiro, a se entregar completamente. Porque o alimento, ele é um alimento espiritual. E ainda que você esteja da sua casa, você pode ser sustentado pelo amor do nosso Pai. Então eu quero orar com você e pedir que o Senhor encontre o teu coração nessa manhã. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos por mais uma manhã. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam. Obrigada porque o Senhor nos escolheu e esse dia é um dia especial. Nós estamos aqui juntos, mesmo que online, nós queremos a manifestação do Senhor, Pai. Através das palavras, não só daqui declaradas, mas de todo esse culto, Pai. Nós te entregamos as nossas vidas e entregamos cada vida, cada lar que aqui representa. Em nome de Jesus. Amém. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano. Essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus. Quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo, não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino. Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver, a prática disso é muito mais intenso. E viver o Evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. 2023 está começando, então, feliz ano novo. Amém, né? Feliz ano novo, igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus para o melhor ano da sua vida. Tem um monte de folgado viajando ainda, que raiva, nós estamos aqui, não, brincadeira. Deixa os caras viajar, é o tempo deles. Que coisa boa. E esse ano está começando e normalmente todo ano começa assim. A gente vai tirar planos da gaveta. Não, porque esse ano eu vou emagrecer.
Então a gente começa o ano e faz a matrícula na academia, né, Zé? Faz matrícula na academia, vira aluno em janeiro, aluno em fevereiro, aluno em março, em abril já vira investidor, porque continua pagando, mas não vai. Depois vira fantasminha, nunca mais aparece. Mas a gente tira esse projeto, não é verdade? Da gaveta. A gente promete, a gente combina com a gente mesmo, a gente vai pagar IPTU, IPVA, e depois ali em fevereiro, março, a gente vai começar a guardar dinheiro. Não é assim que a gente faz? Não, esse ano eu vou guardar dinheiro. Não é assim? Todo ano, no começo do ano, a gente começa a ler Gênesis. Você não? Essa história se repete na minha vida já tem alguns anos já. E muitas vezes eu não cheguei no final. Mas Gênesis deve ser o livro mais lido da Bíblia, porque a gente tira esse projeto da gaveta. Esse ano eu vou ler a Bíblia certinho. Não é verdade? Aí começa a ler Gênesis, aí, enfim. Enfim, a gente fala e faz um monte de coisa no começo do ano. Só que o começo do ano, a gente tá meio preguiçoso, não é verdade? Então a gente coloca um monte de coisa para fazer. Fala, ó, às 5h15 da manhã eu vou fazer isso. Depois às 5h45 eu vou fazer isso. Aí às 6h30 eu vou fazer isso. Aí às 7h30 eu vou fazer isso. Aí eu vou em tal dia, vou em tal lugar. Tal dia eu vou ligar para tal pessoa. Tal dia eu vou mandar tal mensagem. Tal projeto vai acontecer assim. Tal dia eu inauguro tal coisa. Só que é tanta coisa que a gente vai perdendo o ritmo. Abre mão de uma, desanima da outra. Perde o foco. Fica sem propósito. Começa a empurrar com a barriga. E olha só. Eu não sei se já aconteceu com você. Um ano passou e você voltou no mesmo lugar. Comigo já aconteceu. Com quantos isso já aconteceu? Da academia eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Normalmente eu trago sempre a primeira palavra do ano, né? O que de fato que eu posso fazer para a minha vida ser diferente esse ano? Agora eu vou ser bem específico. O que de fato vai nos levar a uma profundidade espiritual, que independente da mudança mágica da folhinha de 2022 para 2023, tudo que eu faça seja para a expansão do reino na minha vida e através da minha vida. O que de fato eu posso fazer para que eu tenha uma profundidade espiritual tamanha que não dependa de virada de ano, de planejamento de emagrecer na segunda-feira, etc., para que o reino de Deus se expanda na minha vida e através da minha vida. E eu tenho uma ilustração rápida para você hoje, é claro, uma mensagem daquelas que se você absorver, pode mudar a sua vida. Feche seus olhos e faça essa oração agora. Fala assim: Senhor, eu quero crescer nesta noite. Quero aprender mais de Ti, ser mais espiritual, ir mais fundo, criar raízes no Senhor e ver os céus abertos na minha vida e através da minha vida. Amém, amém, em nome de Jesus. Quantos querem mais profundidade espiritual aqui? Glória a Deus. Tem um cara na Bíblia que você precisa conhecer melhor, porque todo mundo já ouviu falar desse cara. Esse cara é Pedro. As principais fontes que relatam a vida de Pedro são os evangelhos, Atos e as próprias cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. Rapidinho, quem é Pedro? Pedro nasceu no ano 1º antes de Cristo e morreu no ano 67 depois de Cristo. Ele viveu 67 anos. Morreu crucificado de ponta cabeça, aonde hoje é o Vaticano, na Praça de São Pedro. Esse é o Pedro. Pedro foi apóstolo de Cristo, um dos seus primeiros discípulos. E ele é um cara tão importante que toda vez na Bíblia que você vê uma lista de apóstolos, Pedro é sempre o primeiro nome. Curioso isso, né? Muito legal. Pedro era irmão de André, que também era apóstolo de Jesus. E os dois, Pedro e André, filhos de Jonas. E esses três eram pescadores. Você está conhecendo um pouquinho mais de Pedro. Pedro era casado e é o Pedro na Bíblia que teve a sogra curada por Jesus.
Uma curiosidade sobre o nome de Pedro, porque originalmente Pedro não chamava Pedro. Pedro, no aramaico, se chamava Simeão. Mas ele adotou, provavelmente por facilidade linguística, de pronúncia, Simão, que era do grego, a pronúncia do grego. E aí, por indicação de João Batista, que falou para André, irmão de Simão, Pedro foi levado a Jesus. E quando ele é apresentado a Jesus, Jesus olha para ele e fala: você é Kefa. Kefa, em aramaico, significa pedra, ou Petrus, em grego, Pedro, pedra. Vocês estão me acompanhando? Estou apresentando um pouquinho mais do Pedro para vocês. Mas o que mais, sempre, mais chamou a atenção do Pedro não é o nome dele, não é a sogra dele, não é nada do que eu falei para vocês. É a personalidade do Pedro. Porque o Pedro, ele era um típico homem do campo. Um cara da terra, um cara caipira. Uma pessoa simples, uma pessoa direta. Uma pessoa formada de maneira simples. O Pedro, a Bíblia deixa claro, ele tinha uma característica muito forte. Ele era impulsivo. Pedro não era um cara intelectual. Peraí, vamos pensar nisso. Não. O Pedro era um bicho bruto, truculento. Um cara assim meio desajeitado com as pessoas e com as situações. Esse era Pedro. E o maior exemplo disso você vai ver quando lá no Getsêmani os soldados romanos chegam para buscar Jesus. O que Pedro faz? Ele tira a espada da bainha de um dos soldados e corta a orelha do Malco, que era um soldado. O cara é nervosão, meu. O cara é emotivo. O cara é sanguíneo. E tem algumas mancadas. Mancada é uma gíria, sinônimo de falha, tá bom? Tem algumas mancadas de Pedro que eu queria compartilhar com você hoje. Porque Pedro, ele era tão impulsivo, tão regaceira, que na mesma hora que ele conseguiu ouvir de Jesus uma palavra boa, uma palavra de afirmação, uma palavra de verdade, um elogio sobre ele, na mesma hora ele conseguiu ser repreendido e ser chamado de Satanás por Jesus. Esse é o Pedro. Abra aí a sua Bíblia aí, vamos lá? Vamos ler esse trecho, essa passagem junto, lá em Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 15. Lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 15, você vem comigo aí. Jesus está falando assim: e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês? Ele estava falando com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, olha só o que Jesus falou para ele. Cara, Jesus está falando assim para ele: cara, que visão espiritual a sua. Você me chamar de Cristo, isso é muito espiritual. Isso só pode ter sido revelado dos céus para você, do Pai que está no céu para você. E aí Jesus continua conversando com eles, continua aí, só que pula alguns versículos, vai para o 21. Ainda nesse mesmo capítulo, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, para um pouquinho aí, olha para mim. Jesus falou: eu tenho que morrer. Eu vou ser esfolado pelos romanos, pelos mestres da lei, os caras vão me pegar. E aí Pedro, com medo, não querendo que ele ia ficar sem Jesus, ele chama Jesus e esboça a emoção dele, pessoal, porque ele não consegue segurar. Pedro é impulsivo, ele é emotivo, ele é puro sangue nos olhos. Então, Jesus está ensinando, está mostrando qual é o plano perfeito. E aí, então, Pedro, versículo 22, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, olha isso que maluquice, nunca, Senhor, isso não te acontecerá.
E aí Jesus responde, virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mancada de Pedro. Pedro acabou de falar uma coisa que vem do céu, e de repente ele tira pura emoção, pura carne dele, e dá essa mancada, que a gente está vendo aqui. Tem mais uma. Lá, você não precisa abrir, lá em Mateus 14, a Bíblia conta que a fé de Pedro era tão fraca que ele, andando sobre as águas, diante do próprio Cristo, ele afunda. Jesus está falando, pode vir. E ele na caminhada sobre a água, diante do Rei dos Reis, ele consegue afundar, ele perde a fé e afunda. Outra mancada de Pedro. E aí Pedro ouve isso aqui de Jesus, homem de pequena fé, por que você está duvidando? Se eu estou aqui, eu sou Deus, por que você está duvidando? Mancada, perdeu a fé. E tem mais uma mancada de Pedro, lá em Mateus 26, quando Jesus foi crucificado, e as pessoas na cidade reconheceram Pedro após a crucificação. O que Pedro fez? Ele negou Jesus 3 vezes. E é bom lembrar que isso é uma mancada, sim, porque ele tinha falado com Jesus antes que ele jamais faria isso. E aí Pedro falha e traz Jesus da palavra que ele tinha dado a Jesus. Você está entendendo? E nega Jesus 3 vezes. Mancada, mancada, mancada de novo. Quantos aqui já deram uma mancadinha aí? Quantos aqui já falharam com Jesus? Beleza. Então Pedro não era tão ruim assim, na verdade. Mas presta atenção, porque daqui para frente parece que a gente está falando de duas pessoas diferentes. A gente continua falando de Pedro. Nessa palavra que o Senhor escolheu para semear na sua vida na primícia desse ano. A gente continua falando de Pedro, mas parece que é outra pessoa. Esse mesmo cara, aparentemente mal criado, mal feito, esse mesmo cara de temperamento impulsivo, esse mesmo cara cortador de orelha, esse mesmo cara, foi ele, tá? Que dormiu quando Jesus pediu para orar, ele estava lá no meio. Que massacre no Pedro. Esse mesmo cara, traidor de Messias, esse mesmo Pedro que afunda na água tendo Jesus na sua frente, esse mesmo, é o mesmo que ao abrir a boca, leva em um só dia 5.000 pessoas à conversão, aos pés da cruz. Abre aí, Atos, capítulo 3. Você precisa ler isso para gerar fé no seu coração. Atos, capítulo 3. No versículo 19, Pedro, ele diz a todo pulmão, diante de uma multidão: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. No próximo capítulo, abre aí Atos 4, no versículo 3. A Bíblia está dizendo ali: muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Quantos podem dizer amém? Pedro é o responsável pela primeira cena de evangelismo da história. E há um contraste aqui, desses dois Pedros. Porque existe um Pedro antes e um Pedro depois. Você consegue enxergar isso? Provavelmente o Pedro de antes, ao ver a multidão, diria assim: é muita gente. Manda cortar no meio, traz 100 primeiro, conversa com 100, depois a gente se vira com o resto.
um cara impulsivo, um cara que não pensaria direito nas coisas, talvez, eu estou aqui chutando balde. Mas há uma mudança do Pedro de antes para um Pedro de depois. E eu te pergunto, o que aconteceu para que esse homem tenha mudado tão radicalmente? O quê? Existe um ponto de virada. Existe uma conversão aqui. Conversão é, eu estava indo full, estava indo inteiro para lá, eu viro e passo aí para cá. Conversão é você sair de uma direção e ir para outra. O Espírito Santo, sem dúvida, assumiu o controle da vida de Pedro. Você pode dizer amém? E como que isso acontece? Nessa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, eu trago para vocês 2 passos. 2 steps que eu creio que são o lugar aonde Pedro recebeu o batismo do Espírito Santo. O processo onde ele foi totalmente, ouça essa palavra, totalmente transformado. E isso começa no primeiro passo, quando, logo após negar Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que Pedro, ele se arrepende. Eu vou ler para você, em Lucas 22, diz assim a Bíblia: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Jesus olha para Pedro no caminho para a crucificação. Aliás, eu falei uma coisa errada aqui hoje. Foi depois da crucificação. Eu falei errado. Jesus olha para os olhos de Pedro no caminho da crucificação. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chora amargamente. Um choro de arrependimento. Perceba isso. Pedro teve que se arrepender. Ele estava num ritmo, ele estava numa batida. Vai, fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer, mete o peito no alambrado. É assim que eu penso, é assim que eu quero. Não, Senhor, o Senhor nunca vai subir. Não, imagina, vai ser morto. Que isso? Para que esse plano aí, eu preciso de você aqui, Jesus. Pedro estava vivendo do jeito dele. Mas perceba, Pedro teve que se arrepender. E note uma coisa, em linguagem figurada. Pedro já fazia parte da igreja de Jesus. Não era uma igreja, mas era o início da igreja. Ele já caminhava com Jesus. Pedro já fazia parte da célula de Jesus. Pedro já recebia a palavra, direção. Pedro tinha um mestre. Pedro era discipulado. Mas foi no dia que ele olhou para si mesmo, como isso é grande, e disse: basta, eu me arrependo dessa versão humana, sem os valores do céu, eu não quero mais isso. E chorou amargamente. Teve um dia que Pedro se arrependeu. E no dia que Pedro se arrependeu, no dia que houve arrependimento, houve transformação. Mas a transformação de Pedro, ela continua quando Pedro obedece. Aí sim, depois que Jesus subiu aos céus, ele volta e passa 40 dias ministrando aos seus discípulos. E nesse tempo, ele ensina muitas coisas acerca do reino de Deus. E lá em Atos ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa é essa? Que o Espírito Santo viria. E Jesus pede essa obediência a Pedro e aos discípulos. Fica aí, espera aqui. Vai acontecer. E Jesus continua
Em Atos 1:8 ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas por toda a Judéia e por todos os confins da terra. E eu te pergunto, Pedro obedece? Sim ou não? Sim! Pedro está debaixo do mover que Jesus o colocou. Pedro está em obediência e fica e permanece em Jerusalém em oração. Abre aí Atos 1, de 12 a 15. Nós vamos ler juntos. Atos capítulo 1, a partir do versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Presta atenção. Achavam-se presentes, a lista começa com Pedro. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas e o filho de Tiago. Versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, Jesus sobe, deixa uma orientação, Pedro obedece, Pedro permanece em oração, com mais aproximadamente 120 pessoas, buscando pela promessa, buscando pelo Espírito Santo. Amém? Amém? E aí, vai para Atos 2, no versículo 1. Aí é o lugar onde o resultado da trajetória de Pedro, desde o arrependimento dele, é sacramentada. O resultado acontece aqui. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Pedro estava nesse lugar reunido com os discípulos e com aproximadamente 120 pessoas. Certamente, ouça isso, certamente, baseado no que o texto diz, e no efeito de Pentecostes, da conversão de 5.000, certamente Pedro foi perdoado porque se arrependeu e sabia que estava perdoado, amém? Certamente Pedro foi curado porque, notadamente, ele se voltou para Jesus. Agora eu vou viver para Jesus. Pedro foi curado, amém? E certamente Pedro foi cheio do Espírito Santo, porque ele obedeceu e buscou a Deus, buscou ao Espírito Santo, conforme Jesus orientou. Amém? Perdoado, curado e cheio do Espírito Santo. Uau! Quantos podem dizer amém? Amém? Quantos entendem essa trajetória de Pedro? Quantos entendem o que eu trago para vocês hoje? Quantos entendem o que a palavra traz para você hoje? A gente pode ver nessa trajetória, nessa jornada de Pedro, que nem sempre esse homem, essa pessoa, fazia as coisas perfeitamente. Ele era um humano, assim como eu e você, e um humano que errava.
que dava mancada, que falhava, assim como você e assim como eu. E por isso quero te dizer hoje, querido, que não é como nós começamos que determina a forma como nós terminaremos. Não é o nosso histórico, não é pela nossa natureza, não tem a ver comigo e com você. É o que nós permitimos que o Espírito Santo faça em nós. Quantos podem dizer amém? Em Atos 5, a Bíblia diz, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Olha para mim. Olha para mim. O Espírito Santo está à disposição daqueles que obedecem os desígnios de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. 2023 está começando e eu te perguntei no início dessa palavra de hoje, que eu já estou concluindo, o que de fato vai nos levar a uma profundidade espiritual que, independente da agenda, da folhinha, do ano, independente disso, tudo que a gente faça vai ser efetivo e poderoso na expansão do reino, na nossa vida e na vida dos outros. Há uma possibilidade hoje para mim e para você. Fique de pé onde você está. Há uma possibilidade para mim e para você hoje. Não que o ano virou, tá bom? Mas é porque nessa época do ano, normalmente a gente, como eu disse para você hoje, a gente tira projetos da gaveta. Então hoje eu creio que Deus abre espaço para mim e para você. Nos arrependermos, perceber aonde nós estamos e nos arrependermos de pequenas coisas que provavelmente todos nós temos, mas provavelmente você ainda não entregou. Eu ainda não entreguei. E assim como Pedro, aproveitar esse momento diante dos olhos de Jesus e dizer, eu entrego. Eu não quero mais esse humano sem valores celestiais nessa área. Eu me arrependo. Isso é prático. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a partir de agora, nos colocarmos em posição de obediência e buscarmos mais de Deus para a nossa vida. Mais do Espírito de Deus, mais da presença dEle, mais da sua unção, mais da sua face. O caminho que o Senhor tem para mim e para você, família, é um caminho que a gente começa a entregar as nossas falhas, as nossas mancadas, desde já, porque a gente tem oportunidade para isso. E pela palavra e pelo Espírito, você e eu sairemos daqui hoje com um maior nível de profundidade espiritual. Em nome de Jesus, amém? Amém? Essa ceia é uma ceia de primícias. É uma ceia do princípio das coisas, do princípio de mais um ano, do princípio dessa cultura que a gente tem de projetos, não é verdade? A gente não repassa os nossos projetos no começo do ano? Então, eu quero que você tire um tempo agora para ter um tempo seu, individual, com Deus. Falar o que tiver que falar para Ele. Se arrepender, entregar os teus caminhos, os teus projetos, guerrear muitas vezes coisas que estão travadas. Você tem essa autoridade no nome de Jesus. E com certeza, antes de tomar a ceia, nós tomaremos juntos, você aguarda. Com certeza, pedir por mais da presença dEle na sua vida. Mais da unção em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso, igreja? Você e Ele agora, vai? É o seu tempo com Ele.
esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana. Música